Vamos lá para o texto? Então, tá, Apocalipse, capítulo 3, versículos de 7 até o 13. Diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheça as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Estamos aqui diante da igreja de Filadélfia. Uma igreja pequena, uma igreja fraca, uma igreja talvez que nenhum pregador famoso estava disposto a ir pregar nela. Talvez uma igreja onde poucos músicos fossem cantar lá na Filadélfia, justamente porque ela não tinha proeminência, ela não tinha poderio, ela não era conhecida, ela não tinha fama e tinha pouca gente. Era uma igreja pobre, né? Falando um pouquinho sobre as cartas, às igrejas, o que normalmente Jesus faz, Jesus ele vê a igreja e ele vê o contexto onde essa igreja está inserido, e quando ele fala com essas igrejas, ele fala para essas igrejas dentro do contexto onde elas estão, ele não olha para a igreja e ignora o contexto onde ela está, e muitas vezes nós temos ignorado isso. A gente quer falar com as pessoas e a gente ignora o contexto onde elas estão. Então, por exemplo, quem quer fazer missões transculturais, ele precisa estudar muita cultura para onde ele vai pregar, para ele poder levar o evangelho, porque ele sabe que as pessoas estão doentes e ele tem um remédio, que é Jesus. Mas como ele vai apresentar esse remédio é extremamente importante, de maneira que as pessoas compreendam o que ele está falando. Então, é extremamente necessário e importante você saber para quem você está falando e qual é o contexto da pessoa para quem você vai falar. Existe uma coisa que se chama cosmovisão. Eu ainda não entrei na questão da igreja de Filadélfia, estou entrando só numa questão conceitual de interpretação de texto e de fato como que nós devemos também falar às pessoas. Pegando o exemplo de Jesus, as igrejas, ele olha para as cidades, para o contexto onde as igrejas estão, e quem não acompanhou os estudos anteriores, a gente já viu todas as igrejas, Éfeso, Esmirna, Sardes, Tiatira e Pérgamo, Você vai perceber que todas essas cidades, quando Jesus fala a elas, ele está falando dentro do contexto dessas cidades, e Filadélfia também não é diferente, não vai ser diferente. Então, quando Jesus fala para as cidades, as pessoas compreendem perfeitamente. E hoje, muitas vezes, o cristão, ele quer ter um linguajar diferente do linguajar do mundo, só que ele não consegue falar com o mundo, as pessoas não entendem ele, Cristão que gosta de ficar falando de varão, varoa, fogo, incendeia a noiva. Tem umas músicas na igreja, rapaz, se um não cristão for visitar, ele não vai entender nada. Ele falou incendeia a noiva, rapaz, você é louco, vai embora daqui, Então, muitas vezes a gente quer, ter o nosso gueto e nos fechar, porém o Senhor nos chama a compreender o mundo ao nosso redor, a entender a situação das pessoas ao nosso redor, para que a gente possa falar com as pessoas da maneira que possa atingi-las, Falando em cosmovisão, existe um exemplo muito claro, só para você compreender qual é a cosmovisão que você tem.
o ambiente onde você foi criado e como você lê as coisas, né? Se você está numa estrada, você vê numa estrada na África um carro que em uma curva ele está batido em uma árvore e o motorista está morto dentro desse carro. E aí, se eu perguntar talvez para alguns de vocês, na verdade eu vou perguntar e eu vou ver aqui no chat. Vou interagir durante. Pessoal que está vendo aí, se eu perguntar para você, né, esse cara bateu na árvore e ele está morto, o que você diria que aconteceu? Responde aí, rápido, para a gente não ficar com isso tudo muito demorado. O que aconteceu com esse motorista para ele ter batido e morrido nessa estrada lá na África? Gente, se demorar muito eu não vou perguntar mais não, hein? Estava em alta velocidade, diz João Vitor. Simone Maria, ele não sabia o caminho. A Elaine falou que ele perdeu a direção, né? Talvez alguns outros diriam que ele estava bêbado e bateu. Talvez quebrou o freio não funcionou e ele bateu. Talvez deu algum problema mecânico no carro e ele bateu, né? O Paulo está dizendo, embriagado. O Fábio de São Paulo está dizendo, ele era bração, ele não sabia dirigir direito, bateu, morreu, né? Beleza, ou seja, já peguei aqui de vários de vocês alguns motivos pelo qual esse cara bateu o carro. Agora, se você perguntar, talvez, para alguns países, para alguns outros tipos de cosmovisões, na África, alguns daqueles homens diriam o seguinte: esse motorista talvez fez algo de ruim para uma pessoa, essa pessoa fez um trabalho para ele, um espírito mau foi até o carro dele e fez com que ele batesse e morresse. E aí você vê a diferença de cosmovisão. Nós estamos dentro da cosmovisão racionalista, não tão espiritualista assim. Mas existem na África, um país onde tem voodoo, bruxos e tudo mais, onde as pessoas vão fazer essa leitura. Então, compreender para quem nós estamos falando, qual é a história dessa pessoa, e como ela entende a história dela, e como ela vê a história maior onde ela está inserida, para que a gente possa falar para essa pessoa da maneira que ela entenda. Porque muitas vezes, e olha que eu escrevo de vez em quando na internet, eu vejo que tem muita gente que não compreende o que está sendo falado justamente por conta de cosmovisões diferentes. Esse dia para trás eu falei assim, porque eu sou fã do Papa. E aí teve gente que fez a leitura que eu estava falando que eu adoro o Papa, ou sei lá, qualquer coisa. Não, tem que ser fã só de Jesus. Eu falei, mano, eu não posso gostar mais das pessoas, né? Porque eu achei o cara bacana, o cara humilde e tal, discordo de um monte de coisa. Já falei também, quem quiser ver lá no meu Facebook e tal. Mas por conta de cosmovisões, de leitura, da maneira de compreender. E obviamente que nós temos que tentar compreender o que as pessoas querem dizer, e não o que nós queremos entender também. Então, o Facebook é uma beleza por causa disso, né? Mas voltando então para a igreja de Filadélfia, a gente está falando da igreja da cidade mais jovem das 7. Então tem muita gente que pensa que Filadélfia era o nome da igreja, né? Não, e hoje em dia as pessoas põem o nome das igrejas, né? Igreja Batista Filadélfia, Igreja Presbiteriana Filadélfia, tal, um excelente nome, né? Pelo significado, Filadélfia significa amor fraternal, amor de irmão, né? Que vem de philo, né? Do grego, que é amor de irmão mesmo. Que existem algumas palavras para amor no grego, né? E essa é uma delas no sentido de amor fraternal. Só que Filadélfia não era o nome da igreja, era o nome da cidade. Então a cidade se chamava Filadélfia. Ela foi fundada por Átalo II, por volta lá do segundo século antes de Cristo, né? E era uma cidade que estava situada num local estratégico, porque ela estava na rota do correio imperial de Roma para o Oriente. Então, era considerada, a cidade de Filadélfia, ela era chamada de a Porta do Oriente. Era considerada a Porta do Oriente. E também era uma cidade que era chamada de Pequena Atenas por conta dos seus muitos deuses e muitos templos que tinham ali. Além de ser considerada uma cidade que, por conta de estar nessa rota, uma cidade que estava cercada com muitas oportunidades de negócio, de comércio e de tudo mais. Esse rei Átalo,
amava muito seu irmão, que se chamava Eumênides. E então ele decide dar esse nome à cidade, que se chamava Filadélfos, que quer dizer amor fraternal, o que ama seu irmão, né? E ele dá esse nome à cidade. E então Jesus olha para essa igreja pequena, uma igreja frágil, uma igreja pobre. Uma igreja pobre, uma igreja que talvez aos olhos humanos nem era digna de receber uma carta do Senhor Jesus. A gente começou a fundar uma igreja em janeiro desse ano, aqui em Diadema, no bairro do Campanário. É um bairro, a igreja fica do lado mesmo de uma favela. A igreja é um bairro relativamente com uma renda baixa, frente a outros bairros na cidade de São Paulo, que são, né, bairros muito ricos. E a igreja é pequena demais. Hoje a gente batizou ao todo de membros comungantes, nós temos 10 membros que a gente batizou agora em julho, né? E que tem frequentado a igreja, sei lá, em torno de 40 pessoas, né? Desde janeiro desse ano até agora, nós estamos em início de agosto já. Uma igreja pequena, uma igreja pobre, uma igreja que não tem muita proeminência, porém uma igreja que busca fazer a vontade de Deus. E talvez a igreja de Filadélfia não fosse muito diferente. Uma igreja que, pior do que isso, porque hoje no Brasil é fácil, né? Abrir igreja e tal, com igreja e tal, e você tem todo o suporte, né? Tem pessoas cristãs na região e tudo mais. Nós estamos falando de um tempo onde ser cristão significava ser perseguido, onde ser cristão significava morte, significava perder a sua integridade física, perder as oportunidades comerciais que a cidade vai te oferecer, justamente porque você não tem a marca da besta, você não tem a marca do imperador. E é importante a gente compreender isso no livro de Apocalipse, porque aqueles que adoram a imagem da besta estava diretamente ligado, e Apocalipse ele sempre vai ter essa visão de que se cumpriu naquela época, estava se cumprindo, e a visão escatológica. Então, o anticristo, muitas vezes falado ali por João, estava ligado à imagem do imperador, e a imagem do anticristo, a imagem que as pessoas estavam adorando era a imagem do imperador, o culto ao imperador. E o cristão, ele não se dobrava, ele não era perseguido porque ele adorava Jesus. Porque a gente está falando de um contexto, de uma cosmovisão de pluralismo religioso, de muitos deuses. Mas ele era perseguido porque ele não adorava o imperador e ele chamava só Jesus de Senhor. Então aqui nós temos um problema político. E, ao mesmo tempo, justamente porque ele não adorava o imperador, ele se tornava um criminoso, ele se tornava alguém que perdia qualquer tipo de oportunidade para conseguir conquistar ou ter um futuro promissor. A cidade foi fundada também para ser uma porta de divulgação da cultura grega na Ásia, no Oriente, né? Então criou essa cidade para ser uma espécie de embaixadora da cultura helênica, né? Da filosofia grega para onde eles estavam. Então ela era a porta aberta ali no Oriente para poder propagar a cultura helênica. Além disso, aquela região foi castigada por inúmeros terremotos. Houve um terremoto que destruiu Sardes, não sei se você se lembra, que a gente já falou sobre isso. A cidade de Sardes foi destruída e reconstruída. Era uma cidade que havia morrido e ressuscitado. E a cidade de Filadélfia também foi afetada por esses terremotos. E ela era constantemente afetada por terremotos. E por isso também, como a igreja, quando a igreja ouve de Jesus que aqueles cristãos serão coluna do santuário de Deus, isso também está ligado a essa questão desses abalos sísmicos aí. E, além disso, mais um ponto sobre a cidade de Filadélfia é que essa cidade, no ano, mais ou menos aí por volta do ano 90 depois de Cristo, ela foi rebatizada, ela foi reconstruída e foi rebatizada com o nome de Neo Cesareia, né?
ou seja, a nova cidade de César. E mais tarde, no tempo de Vespasiano, ela troca de nome para Flávia, porque Flávia era o apelido do imperador. Então, era uma cidade que havia mudado de nome. Então, quando Jesus fala também sobre um novo nome, ele diz que a igreja ela vai ter o nome de Deus e não o nome de César. Essa igreja não vai se chamar Filadélfia, Neo-Cesareia, não vai se chamar Flávia. Igreja, né, do imperador, ela vai receber o nome de Deus, ela vai receber o nome de Cristo. Então, quando a gente olha e se volta então para as palavras de Jesus para a igreja de Filadélfia, a primeira coisa que Jesus diz e direciona essa igreja é que ele diz para essa igreja olhar para as oportunidades e não para os obstáculos, para ela olhar para aquilo que Deus estava abrindo para ela, que Ele estava dando para ela e não para os problemas que ela estava enfrentando. E isso vai nos ensinar muito, porque aqui nós estamos falando de uma igreja pobre, gente. Nós estamos falando de gente que era morto por causa do Evangelho, que não negou o nome de Jesus, que não se dobrou diante de falsos deuses, que perdeu todas as coisas, que perdeu qualquer oportunidade ou porta aberta. Não tinha porta aberta de emprego para esses camaradas, não tinha porta aberta de futuro promissor para esses camaradas, não tinha qualquer possibilidade de progresso ou de prosperidade para esses caras. Era gente que diante dele, ele teria apenas um fim, caso ele quisesse se manter fiel ao Senhor, que era a morte. E muitos deles eram mortos por não se dobrar diante do imperador, por não se dobrar diante de falsos deuses, por não negar o nome de Jesus. E Jesus olha para essa igreja e ele diz a essa igreja: eu sou aquele que abre e ninguém pode fechar. Eu sou aquele que fecha e ninguém pode abrir. Essa cidade está fechando as portas para você, mas sou eu que abro as portas. Sou eu que fecho as portas. Então não olha para os obstáculos que estão sendo colocados diante de você agora, porque eu que estou no controle. Eu que sou o soberano Deus e estou na direção e no controle da sua história. Eu conheço as suas obras, e eu coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar, e eu sei que você tem pouca força, porém você guardou a minha palavra e não negou meu nome. Isso faz de você forte, isso faz de você forte, porque a Sardes era uma igreja que tinha fama, que tinha nome, porém era uma igreja morta. Ela nem era fraca, não, ela era morta. Uma igreja proeminente. Semana que vem a gente vai estudar sobre a igreja de Laodiceia, que era uma igreja rica, e Jesus estava do lado de fora. Mas essa igreja, que era fraca, era das 7 a mais forte. E aí eu aprendo algo, meu querido, com a economia de Deus, a estrutura que Deus coloca, que se eu quero ser forte, eu preciso ser fraco. Deus não quer para nós que nós busquemos coisas grandiosas demais. Das 7 igrejas, muito provavelmente, aliás, com toda certeza, as 2 menores igrejas, mais pobres igrejas, as menos proeminentes, as menos influentes, aquelas que não tinham capacidade, condição de fazer marcha para Jesus, não tinham capacidade, condição de levantar o templo de Salomão, eles não tinham capacidade, condição de fazer nada. É só perseguido e morto e dobrando o joelho e sendo fiel ao Senhor. Eram as igrejas de Esmirna e Filadélfia. Esmirna é dito para ela: eu sei que você é pobre, e Jesus ao mesmo tempo diz: mas tu és rico. E para a igreja de Filadélfia ele diz: eu sei que você é fraco, você tem pouca força, mas você é forte. O Senhor nos chama a reconhecer quem nós somos diante dele, e quando eu reconheço quem eu sou diante dele, eu vou me aproximar ainda mais dele, porque eu vou depender dele, porque eu vou confiar nele, porque eu vou querer agradar a ele, porque o meu objetivo vai ser guardar a palavra dele e não negar o nome dele, porque eu sou fraco.
Há mais de 10 anos atrás eu comecei a pregar o evangelho, querido. E há mais de 10 anos atrás, na minha juventude, eu queria dominar o mundo. Eu falei, Senhor, estou aqui, pode me mandar para os 4 cantos da terra, pode, vamos ganhar o mundo, pode me pôr diante de multidões, de milhares de pessoas, que nós dois aqui, eu e o Senhor, parceria, Estou pronto, estou preparado, eis-me aqui, Senhor. De fato, a minha resposta ao Senhor, o Senhor me chamou, só que eu achava que eu estava preparado e que eu e ele, eu seria o cara e ele que ia abençoar e tal. Mais de 10 anos passaram, querido. E hoje, diante de mim, eu me vejo e constantemente eu comento lá na igreja. Hoje eu tenho pregado uma média de 7, 8 vezes por semana, quase. Depende da semana. E eu vejo que eu não tenho condição nenhuma de fazer a obra de Deus. E eu olho e falo, Senhor, estou começando uma igreja aqui pequena, Deus, são poucas pessoas aqui para cuidar, para estar junto. E Deus, eu não tenho condição nenhuma de estar à frente desse trabalho. E aí eu reconheço a minha fraqueza e eu me dobro diante do Senhor e falo assim, me ajuda, porque eu não posso mudar o coração das pessoas, eu não posso tocar o coração das pessoas, eu não posso transformar esse bairro, eu não posso fazer nada. Você entende quão fracos nós somos? Você entende quão pequenos nós somos? E tem muito nego, muito pregador que acha que é poderoso, que acha que é o cara, sabe? Só porque ele tem a eloquência. Tem nego aí que é muito bom mesmo, de lábia. Mas lábia, querido, essa igreja aqui não tinha. Talvez o pastor da igreja de Filadélfia não era dos melhores pregadores, não, porque era uma igreja fraca. Então, muito provavelmente ele não era tão, o bambambam, o pastor popular. Muitas vezes a gente está querendo isso, a gente está procurando isso, a gente quer holofote, a gente quer aplauso, a gente quer movimento, a gente quer show, a gente quer artistas para a gente seguir, a gente quer, sabe, e no Brasil hoje é o que mais tem. Hoje a igreja evangélica brasileira é uma igreja rica, é uma igreja poderosa, sabe? Eu vejo porque eu escrevo coisas sobre Deus, e quando eu escrevo coisas sobre Deus, nossa, quantas curtidas tem, quantas pessoas acham bonito, aplaudem. E eu vejo isso e falo, Senhor, será que de fato essas pessoas estão vivendo isso? Será que elas estão de fato, Só que tudo que a maioria das pessoas quer é ser curtida, ser compartilhada, ser acompanhada. E constantemente, querido, não é porque eu estou acima, não. Constantemente eu tenho que lutar contra mim mesmo para que eu também não caia nisso. Falo, Senhor, eu preciso fazer o que o Senhor quer para a glória do Senhor, para louvor do Senhor. Por que eu estou fazendo o que eu faço? Por que eu abandonei tudo e estou fazendo o que eu faço? Se for para mim, Deus tem misericórdia. E constantemente eu preciso me voltar para o Senhor, para saber que é Ele quem abre porta, que é Ele quem abençoa, é Ele quem transforma, é Ele quem opera. E Deus diz isso para a igreja de Filadélfia. E Ele diz, olha, e eu sei, e veja o que eu vou fazer com aqueles que são sinagoga de Satanás. E aí, querido, tanto a igreja de Esmirna quanto a igreja de Filadélfia, Deus fala para essas igrejas sobre a sinagoga de Satanás. Porque dentro da igreja física, tem a igreja de Deus e tem a sinagoga de Satanás. Não tem como separar. Não tem como a gente separar joio de trigo. E tem muita gente que quer separar. Fala, não vou na igreja, se coloca acima da igreja. A igreja, querido, é lugar de cura, é lugar onde a gente é ministrado. Eu preciso de igreja, você precisa de igreja. Deus é aquele que vai destruir a sinagoga de Satanás. É Ele quem vai fazer com que eles se prostrem, que eles se dobrem. E é extremamente importante a gente tomar cuidado para que nós não sejamos sinagoga de Satanás. Para que nós não emprestemos a nossa boca para Satanás, para fazer a obra de Satanás dentro da igreja. Para as pessoas. Quantas vezes, meu querido, quantas vezes Satanás não me atingiu por intermédio de pessoas, crentes?
Quantas vezes Satanás não tentou me destruir por intermédio de pessoas que não vigiaram e emprestaram sua boca para Satanás? Quando Pedro fala para Jesus: Jesus, tem pena de ti, Senhor, não fala essas coisas não, estou falando em morrer e ressuscitar, coisa negativa, para com isso. Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, arreda de mim, Satanás. Pedro, não empreste sua boca para Satanás, não seja a sinagoga de Satanás. E muitas vezes nós temos feito isso, e cogitar das coisas dos homens e não das coisas de Deus é ser sinagoga de Satanás. Jesus disse: para trás de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus e sim das coisas dos homens. Para ser diabólico não precisa cogitar de coisas diabólicas, basta cogitar das coisas dos homens. E é isso que a igreja de Sardes, a igreja de Laodiceia, parte da igreja de Tiatira e Pérgamo estavam fazendo. E muitas vezes nós colocamos a nossa carne acima de qualquer outra coisa, as oportunidades que estão diante de nós. A igreja de Filadélfia era pobre porque ela rejeitou qualquer oportunidade que o mundo poderia oferecer para ela. Todas as portas se fecharam para aquela igreja, ela se tornou frágil, pequena, mas ela se manteve fiel. E Deus olhou para essa igreja e disse: eu que abro a porta para você, eu é quem abro oportunidades para você. Filadélfia, não tenha seus olhos sobre a perseguição, sobre o problema, porque eu sou quem te direciono e quem abro a porta que ninguém pode fechar. E ele disse: você guardou a minha palavra, então eu vou guardar você da hora da provação que está para vir sobre todo mundo, para pôr a prova os que habitam na terra. Você já foi aprovada. E essa é a questão. Quando eu amo a Deus, e amor, querido, eu estava meditando sobre isso ontem, 1 João 4, versículo 7 até o 14, o João vai falar sobre quem Deus é, e ele diz ali naquele texto: Deus é amor. Por que Deus é amor? Porque Ele entregou o seu Filho por nós. E se eu amo, eu tenho que estar predisposto ao sacrifício. Essa igreja é uma igreja que amava a Deus, era uma igreja que estava disposta a sacrificar, disposta a morrer. Ela estava predisposta a se sacrificar, a tomar de fato sua cruz. E por causa disso, ela foi aprovada. Só que, querido, e aí você diz: não, então, mas não vale a pena ser perseguido, e, né, poxa, essa situação. Não, todo mundo vai ser posto à prova. Está lá no versículo 10. Porque vai ter a hora da aprovação que vai vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Eu venho em breve. Você vai ser provado, querido. Que você possa ser aprovado diante do Senhor. Aquele que tem a chave de Davi, aquele que tem todo o poder, aquele que tem toda a autoridade, aquele que pode abrir a porta e fechar a porta que Ele quiser. Somente Ele. Não tem ninguém nesse mundo que possa fazer nada contra o servo de Deus. Deus é quem está no controle da nossa vida e da nossa história. Então Ele diz: retém o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Você já tem uma coroa. Você vai reinar comigo. É para isso que eu separei você. Você vai reinar comigo por toda a eternidade. E você que vencer, nós sempre vamos ver nas 7 igrejas e na Bíblia a trajetória do cristão como uma carreira, como uma corrida, como uma maratona, onde nós olhamos para o alvo e nós vamos correr, prosseguindo e buscando o prêmio da soberana vocação, buscando a coroa, imarcessível, como diz 1 Pedro 5, a coroa imperecível, a coroa que não murcha. Não é a coroa de louros que murcha, é uma coroa incorruptível, uma coroa que não murcha. E ele diz: e você que se manter fiel e vencer, eu vou fazer de você uma coluna no santuário do meu Deus. Não tem terremoto que abale, não tem nada que arranhe, que trinque, que destrua. Eu vou te manter firme diante do meu Deus por toda a eternidade. E eu vou dar para ele o nome do meu Deus e a cidade do meu Deus. E o meu novo nome
não vai ter nome de César, não vai ter nome de Flávia, ou de Neocesareia, vai ter o meu nome, e nada pode mudar sua história, essa nova história que eu tenho para você, por toda a eternidade. E ele termina dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem ouvido, querido? Deus tem falado, você tem ouvido? Você tem praticado? Deus te chama nessa noite a ser fiel, a amá-lo, a estar disposto a se sacrificar e a reconhecer quem Ele é, e a viver para Ele, para a glória dEle, e saber que Ele é quem vai abrir a porta para você, e Ele pode. Eu quero orar nessa noite por você, que precisa de uma porta aberta, precisa que Deus abra portas. Mas antes eu quero te convidar a você abrir a porta para Ele, a você se render ao Senhor, dizer: Senhor, eu quero me render a Ti, e então Ele vai abrir portas para você, querido. Você pode repetir comigo essa oração no seu coração, dizendo: Senhor Deus, eu te entrego a minha vida, eu te entrego tudo, Senhor. Não quero mais estar no controle da minha vida, da minha história. Que o Teu nome seja honrado em mim. Eu quero viver para Ti. Eu quero ser encontrado fiel. Eu reconheço que Jesus é o meu Senhor, meu Salvador, meu amigo, meu Deus. Seja o dono da minha história. Eu quero caminhar contigo, para que eu possa ter diante de mim essa porta aberta, para caminhar contigo, para reinar contigo, para vencer contigo, em nome de Jesus. Amém, 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 querido. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Uma grande honra para mim poder estar junto com você aí durante essas semanas, né? E semana que vem a gente termina então as 7 igrejas com a igreja de Laodiceia, imperdível. É a melhor carta. Ela né, depende de sentido, mas para mim é a melhor carta. Então não perca, tá? Semana que vem eu vou fazer muito propaganda aí. Hoje a gente não chegou nem a 100, né? Mas glória a Deus. Quem tinha que estar ouvindo, ouviu. Olha que coisa engraçada, né? O pessoal que está aí, olha que coisa engraçada, cara, engraçado mesmo. Nós tivemos 6 igrejas já, semana que vem vai ser a 7ª. Todos os dias a gente chegou a 200 pessoas, acho que o mínimo que a gente chegou foi 150. Hoje a gente está aí com 60 e poucas, justamente na igreja que só tem elogio. Talvez poucas pessoas, né, estejam precisando receber só elogio, né? Então, glória a Deus pela sua vida que está aí, né? Deus, você possa colocar em prática aquilo que você ouviu. Fábio, Deus te abençoe. Elaine, Ivete, Claudete, Deus te abençoe. João Vitor, Deus te abençoe. Raquel, Edilson, Deus abençoe. Elaine, mal posso esperar, não vou perder, Deus te abençoe. O Randy, lá de Porto Rico, né? Nosso irmão lá de Ponce, lá, Deus te abençoe. A Pati, Deus te abençoe. Raquel, Deus te abençoe. Simone, Deus abençoe sua vida. Gente, dúvidas? Quem tiver dúvida, pergunta aí. Vou sortear o livro. Quem já tiver o livro, não vale. Beleza? Na verdade, eu não sei se... como que eu sorteio esse livro aqui, né? Deus te abençoe. Deus abençoe cada um de vocês. João Vitor, como o jejum deve ser praticado. Pera aí, eu vou sortear o livro e já te falo. O negócio é o seguinte, vou fazer uma pergunta, primeiro que responder, ganho. Tem que estar todo mundo aí, né? Pergunta é: quando? Não. Com quantos anos morreu Adão? Pronto. Com quantos anos morreu Adão? Respondeu o primeiro aqui, já está valendo. Quem responder está valendo. Não, Claudete errou, Edilson errou, Pati errou, João Vitor acertou. 930. Boa.
João Vitor ganhou. Acabou, João Vitor ganhou já, gente. Fábio falou, demorou a responder. Quem quiser me adicionar no Face, adiciona aí. João Vitor, você já me tem no Face. Se você não tiver, manda uma mensagem lá no Face para mim, para eu poder te adicionar, para eu poder pegar seu endereço aí também. Beleza? Internet lenta. Poxa, que maldade. Seguinte, você que não ganhou o livro, é motivo para você comprar esse livro. Olha a grossura desse livro, gente. É muito grosso. Ele tem 300 páginas esse livro. Então você pode comprar tanto o e-book quanto o livro impresso, tá? O e-book você pode comprar ele por R$ 12,90 e o livro impresso por R$30, mais o frete, mais R$ 4,90 do frete. R$ 34,90 o livro, 300 páginas. Se for um livro de 300 páginas, normalmente é mais caro ainda que isso, né? Então, você pode comprar o livro aí, quem quiser, vem fala comigo. Quem quiser comprar o e-book é R$ 12,90 também, que aí você pode ler, né? Elaine foi responder só agora. Paulo eu tenho, muito bom, glória a Deus, né? A Simone tem também. Ivete, quais horas você fica online? Na internet, no live stream, só de sexta-feira, 7 horas da noite. Só sexta-feira, 7 horas da noite. Mas tem os estudos anteriores. Você fala assim, poxa Daniel, eu gostei demais do estudo, que coisa maravilhosa. Tem um ano de estudo salvo, gente. Tem um ano de estudo salvo. Então tem um ano que você pode ver lá, né? Tá tudo salvo aqui, ó. Depois eu vou... Roberto Brito, muito bom. O Roberto estava lá no dia do lançamento. Tem foto até comigo lá na página. Tem a página do livro lá que você pode curtir também, né? Facebook/livro Vivendo o Evangelho. Eu já estou escrevendo outro. Vou lançar no final do ano sobre liderança cristã. É algo que eu vejo que tem pouca... Não tem tanto material de forma... liderança prática, né? De vivência prática para líderes jovens, líderes de louvor, para diaconia, para pastores. Então é uma questão prática. Eu vejo pouca coisa disso, então estou escrevendo, se Deus quiser, no final do ano. Livraria? Ixi, rapaz, livraria tem não. Eu não sou tão famoso assim para ter livro meu em livraria, não. Que eu saiba, eu não tenho livraria nenhuma. Mas um dia eu encontro, né? Eu vou ver se eu consigo distribuir esse livro de verdade, né? Por enquanto eu tenho só comigo, acho que na editora Proclamação tem, na Lura tem também, né? Mas em livraria eu não sei se não está nesse nível de distribuição. Um ano de estudo, gente, parabéns para nós, que Deus nos abençoe muito. Vamos falar lá então, né, do João Vitor. O João Vitor ganhou o livro, até esqueceu da pergunta que ele fez. Como que deve fazer o jejum? O jejum deve ser feito não para barganha, né? Então, Daniel, eu estou querendo ganhar um carro, né? Então vou fazer um jejum para ganhar um carro. Estou querendo namorar, vou fazer um jejum para namorar. Não, né? É igual você o livro Tiago diz: pedis não recebeis, porque pedis mal para vos esbanjar nos vossos próprios prazeres. Então, o jejum deve ser para buscar a presença de Deus. O jejum deve ser feito para que nós estejamos em conformidade com a vontade de Deus. Eu me abster do alimento físico para mostrar que eu tenho mais fome por Deus. No Antigo Testamento, o jejum constantemente estava vinculado a arrependimento. Então, o jejum vinculado à oração deve ser praticado nesse sentido de buscar por mais espiritualidade, não por barganha com Deus. A mesma coisa a oração, não tem que eu ficar... óbvio que eu posso pedir, eu posso orar, eu posso, né? Então, assim, você pode pedir o que você quiser, você pode ser sincero com Deus, desde que no final da sua oração você diga assim: Deus, seja feito, contudo seja feita a tua vontade, não a minha. E aí está tudo certo, né? Porque a vontade de Deus é melhor que a sua. Você não sabe o que é melhor para você. Estava lá, foi benção. Amém, amém. Deus abençoe vocês. Amém. Faço jejum durante a semana só de alimento. Me abstenho dos derivados de... eu acho que cada um... Porque assim, cada um tem... Por exemplo, eu sou acostumado a fazer jejum. Você falar assim: Daniel, você faz um jejum de 6 horas, tá tudo certo. Se para mim, eu fico 6 horas sem comer normalmente. Então, para mim, 6 horas não é jejum, né? O crente 6 horas, 6 horas por mim. 6 horas não é jejum, né? Então, para mim, normalmente eu faço pelo menos 24 horas sem nada, sem água, sem alimento. Mas cada um é cada um, assim, a Bíblia não direciona, né, o que fazer. Normalmente é se abster do alimento mesmo e tal.
Tem gente que faz jejum de internet. Aquela questão, né? Se está te afastando do Senhor, se está te atrapalhando, você tem que fazer jejum mesmo. Você tem que afastar, né? Tem que largar. É importante. A internet exige jejum? Então, antigamente não tinha não, né? Não tinha internet. Mas eu acredito que você pode sim se abster da internet para buscar mais o Senhor. Não adianta você fazer nada, mesmo se abster do alimento, se não for para buscar mais a Deus, entendeu? Então, o objetivo de jejuar, orar, de buscar a face de Deus, o jejum tem que estar vinculado à oração, é para buscar mais e gastar mais tempo com Deus, mais tempo na palavra, na oração, buscando de fato mais intimidade com Deus, arrependimento, transformação, santidade, etc. Eu faço só de legumes, por exemplo. Durante o almoço e janta, não como nada de iguaria, está certo? Isso aí o povo chama de jejum de Daniel. É que na verdade Daniel não faz, não é um jejum, né? Sei lá o que é aquilo que ele faz. O povo chama de jejum de Daniel. Não vejo problema não. Rapaz, isso para mim foi tenso. Eu faço isso, assim, por exemplo. Normalmente o que acontece? Quando fala de jejum, quando tem jejum, por exemplo, não comi nenhum alimento desejável. Então, para mim foi tenso uma vez que eu fiquei, acho que, não sei se eu fiquei um mês ou 2 semanas, 40, 30 dias, eu não lembro quantos dias eu fiquei comendo só salada. Eu sou o cara ruim, eu como só porcaria, impressionante, né? Acho que dificilmente eu almoço, né? Vou morrer cedo. Mas foi difícil, mas foi benção, né? Então depende muito. Pátio, sou viciado em internet e TV. Estou deixando muito, para de entrar na internet e assistir TV. Ou reduz, ou se controle, fala assim, eu só vou assistir TV de tal hora, eu só vou entrar na internet de tal hora. Estou bem. Eu fiz 21 dias, é isso aí, né? Assim, eu pensava que o jejum tinha que ser de tudo, até um quebrava o jejum. Mas depende, né? Tem gente que não consegue, então eu normalmente fico sem comer, então. Como saber chamar de Deus para a minha vida? Sinto vontade a tocar violão e sair pelo mundo para evangelizar em qualquer lugar, orfanato, asilo, hospital. Como saber se é propósito de Deus? É propósito de Deus. Você quer saber se eu estou te dizendo que é. Deus já te chamou para fazer isso. Agora, responda esse chamado e vá, faz. Eu já fiz tudo, continuo fazendo. Eu também toco, mas não vou tocando, não vou pregando. Então eu já preguei em hospital, fiquei mais de ano pregando em hospital. Foram centenas de pessoas rendendo a Cristo. Pregando em presídio, já fui em asilo, o que mais que você falou aí? Orfanato, já fui em orfanato, já fui em tudo quanto é lugar que você possa imaginar para pregar, já fui. Isso é vontade de Deus, sim. Então, como saber, não é propósito de Deus, pode fazer. Começa onde você está. Não queira ser crente lá do outro lado do mundo, não queira, né, se tornar uma pregadora, né, do outro lado, em outro lugar. Seja aí onde você está e posteriormente, provavelmente, Deus vai te levar a outros lugares. Como ter vontade de orar? Buscando a Deus. É um círculo virtuoso. Você precisa de ler a Bíblia, gastar tempo. Você não vai começar a orar 2 horas por dia, da noite para o dia. Então você começa a gastar 5 minutos pelo menos, né? E aí continua orando. Se orar uma vez por semana, você nunca vai ter vontade de orar. Você precisa orar todos os dias, de gastar tempo. Falar, mano, agora eu vou orar. Eu vou de tal hora, não quero saber, eu vou dedicar a oração, a leitura da palavra. Só isso, gente? Acho que sim. Diga pro Renan, não sua pouco, peço motivo a Deus para você orar. Vale só orar de noite? A Bíblia diz em Tessalonicenses 5 para orar sem cessar. Você não precisa normalmente eu oro durante o dia muito, constantemente, assim.
Mas é importante você ter um momento de oração para você dobrar o seu joelho e tal, né? Eu tenho também alguns períodos para poder me dedicar exclusivamente à oração, mas durante o dia você pode estar falando com Deus, falando com o Senhor e tal. Eu gosto muito de orar no monte, por exemplo, mas tem muitos meses que eu não vou em monte nenhum para orar, tá? Mais porque é um lugar mais tá de boa, né? Beleza, gente? Deus abençoe cada um de vocês. Deixa eu ver aqui. Marina devia ganhar. Beleza? Deixa eu ver se tem alguma coisa de pergunta aqui no chat do Face. Marina, ele nem viu a sua resposta. Marina, quanto que você respondeu? 11 minutos atrás. Não, o João Vitor foi antes. Não foi não. Gente, ninguém tem dúvida mais não, né? Quem quiser me adicionar aí, pode adicionar, viu? Vou passar de novo aí, ó, no chat. Facebook.com/Daniel Simoncelos, né? Quem tiver Twitter aí também pode adicionar no Twitter, com a Dani Simoncelos. Quem quiser entrar no meu blog, tá lá. Lá no meu blog você consegue ver como que você compra o livro, tá? Como que você compra o livro e tal. E tem a página do Facebook da minha igreja, tá? Redenção Diadema. Quem for da região tá convidado a me visitar lá para poder apertar sua mão, para poder estar junto aí. A gente tem culto lá de terça, 8 horas, quinta, 8 horas, domingo, 5h30 e 7 horas da noite. Deus abençoe cada um de vocês e até semana que vem, sexta-feira, 7 horas da noite. Grande abraço, galera!